Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vem, ó Cristo desejado, vem depressa, Redentor. Salve o dia esplendoroso do regresso teu, Senhor. Vem, esperança deste mundo, vem, ó milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, oh, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, vem o mundo libertar dessas dores em que geme. Teu poder vem demonstrar. Vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, oh, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revelar. Vem, Senhor Jesus, nos ares para nos arrebatar. Vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, oh, vem teu reino Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, verso 13. Amados e preciosos ouvintes, a palavra dando testemunho de si mesma, o que quer dizer a palavra falada, a palavra falando, diz que ela é viva, porque a palavra de Deus é viva. Aqui está, de início, a razão pela qual nós temos de lutar e batalharmos com tudo que temos, com tudo que somos, com todos os meios que Deus tem nos permitido, para que aqueles que nos ouvem alcancem de Deus esta palavra. Nós não estamos com o propósito de aumentar o nosso grupo como denominação. Não, absolutamente. Eu creio particularmente que o proselitismo é uma prova cabal de incapacidade, uma prova de falta de liderança, de confiança na chamada, no ministério. Proselitismo, ir de casa em casa, tentar convencer as pessoas falando de outras, infamando e difamando as demais. Isto é ridículo, absurdo, e o pior é que é o que mais acontece nos últimos dias. Se a palavra de Deus é viva, então dá-nos prazer em termos confiança de falarmos esta palavra que é viva. É certo que ela não produz definitivamente o mesmo resultado em todos que a ouvem. Jesus Cristo, para um, era o Cristo, Filho de Deus. Para outro, era um Belzebu, o mesmo Cristo. Sendo para um, o Cristo ungido de Deus, o Filho de Deus. E para outro, não passou de um Belzebu. Uma mulher que sofria fluxo de sangue há 12 anos, tendo gastado tudo o que possuía com os médicos, estabeleceu no seu coração que, se tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada, pondo fim, termo, num sofrimento de 12 anos. No entanto, soldados romanos, inspirados pelo espírito religioso da era, deram bofetadas em Jesus, no mesmo Jesus, na mesma pessoa, no mesmo corpo de onde saíra a virtude para curar aquela mulher. Então eles davam bofetadas, arrancavam de suas barbas as mãos cheias, cuspiram-lhe no rosto, fazendo tudo que o pudesse escarnecer. Mas aqui está a questão. Ela é viva e eficaz. Viva para uns e morta para outras? Não, ela sempre continua viva. Jesus continuou sendo o Cristo, mesmo vestido de palhaço por Herodes.
mesmo fantasiado de carnaval, como Herodes fez, tentou fazer um carnaval, vesti-lo de palhaço, de vestes resplandecentes, para escarnecê-lo, mas ali estava o Filho de Deus, a palavra viva e eficaz. Nenhum daqueles, por maior que fosse, pôde aniquilar, pôde desfazer daquilo que Jesus era, daquilo que Jesus Cristo é. Eles podem pegar a Bíblia, podem torcê-la segundo seus propósitos, segundo suas concupiscências, podem crucificá-la novamente, mas ela continua sendo viva e eficaz. Para quem? Ó mulherzinha desprezada, ó Maria Madalena, ó ladrão crucificado do lado direito, ela é viva e eficaz para te salvar. Ela é viva e eficaz para te condenar, pseudo-intelectual, jactancioso do século. Ela continua sendo viva e eficaz. Por ela todas as coisas foram criadas. Mas vamos voltar aqui um pouquinho ao princípio. Aqui está a razão pela qual devemos usar todos os meios corretos e inspirados por Deus, não numa demanda de um evangelismo, como quem quer fazer uma obra para Deus. Não, mas numa comissão especial de Deus, direta de Deus, para anunciar esta palavra que é viva. E quem rejeita a palavra que é viva, automaticamente está escolhendo a morte. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando esta palavra se encarna, ela se torna, na verdade, pessoa, como ela se encarnou no ventre de Maria. Ela vem para manifestar naturalmente como verdadeiro verbo. Agora um detalhe, verbo invariável, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o verbo gramaticalmente é variável, mas este verbo de Deus é invariável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o logos, o verbo, a palavra, expressa caráter. Pelas palavras de um homem, a gente fica conhecendo o seu caráter. Isto é verdade. Então Jesus Cristo expressou o caráter, o pensamento de Deus, do Pai, expressou os atributos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora esta palavra se fez carne. Esta palavra que sem ela nada foi feito. Tudo que foi criado dependeu dela. Como o mesmo escritor afirma na sua carta aos Hebreus capítulo 11. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aos Hebreus 11, versículo 3. Se os homens se impressionam com um mundo que está ao seu alcance, com uma galáxia e outras coisas assim, o escritor Paulo, profeta de Deus, falou sobre os mundos que foram criados pela mesma palavra que criou a terra, pelo mesmo Deus, pelo mesmo verbo, pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, portanto. Mas o mais importante agora
é que, como esta palavra foi gerada no ventre de Maria, a dor dos mundos, de todas as árvores, de todos os mares, de todos os peixes, de todos os seres viventes, do ouro, da prata, do diamante, de tudo que existe, visível e invisível, ao alcance e fora do alcance do homem, esse foi derramado em sua igreja. Essa palavra viva deve agora então se manifestar em você. E você, por sua vez, como Cristo, expressa, manifesta a vida de Cristo, os atributos de Deus. O pensamento de Deus acerca de uma mulher é totalmente diferente do pensamento do mundo acerca de uma mulher. Quando a mulher passa por um homem que tem Cristo em sua vida, o pensamento daquele homem a respeito dela é totalmente diferente daquele pensamento de um homem natural que está mergulhado no pensamento do mundo, expressando os atributos de Satanás. E segundo as Escrituras, não são outros senão malícia, prostituição, adultério, cobiça, e especialmente quando elas estão se vestindo propositalmente para serem cobiçadas. E Jesus disse que aquele que atentar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela, portanto ela tem parte naquilo. Oh, que coisa tremenda! Jesus Cristo na igreja, para fazer dela uma grande potência política religiosa no mundo, não é? Com muito ouro e muita prata. Que engano, que paradoxo! Esclarecendo melhor, que contraste! Quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele, trabalhariam dia e noite para se enriquecerem, para aumentarem ouro e prata. E São Pedro disse para o coxo que estava sentado mendigando há 30 e tantos anos na porta formosa do templo, ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Ele tinha a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que pôde penetrar nas juntas e medulas daquele coxo, consertar os seus nervos atrofiados. E é o que esta palavra viva e eficaz está fazendo nesse instante, coxos espiritualmente. Quando essa palavra viva encontra acesso, olhe para nós, olhe para ela, porque ela está manifestada em carne. Ela está vos falando nesse instante. Não tenho ouro nem prata, não tenho poder terreno, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que quer dizer isto? E Cristo te dá vida. Se somente a palavra não vai passar, então somente aqueles nos quais esta palavra se manifesta não passarão. Mas todos os demais passarão como a erva do campo, como a natureza tem passado. Os homens não titubeam para avançarem e progredirem, em assolarem, em derrubarem as árvores, destruírem a fauna, as florestas. Precisamos avançar, precisamos progredir. Sim, tudo está passando, mas a palavra de Deus não passa. E quando ela se torna viva e eficaz em você,
então é quando você não temerá nenhum juízo que virá sobre a terra, nem o próprio fogo. Os elementos da terra se desfarão. São Pedro disse, falando justamente do terceiro batismo que a terra sofreria. O primeiro foi água, o segundo foi sangue e o terceiro é fogo. Mas antes disto acontecer, você, pela palavra falada, sofre esses 3 batismos, pessoalmente, 3 batismos. Batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Santificação, separação do mundo pelo sangue de Jesus Cristo. E o batismo do Espírito Santo como um fogo vivo, queimando todas as impurezas, passando sua vida como o ouro é passado pelo cadinho, pelo fogo. Deus passa sua vida pela fornalha ardente. Deus não temeu jogar Sadraque, Misaque e Abednego, permitir que eles fossem lançados na fornalha, porque ele sabia de que calibre eram aqueles 3 jovens. Deus não titubeou, Deus não apresentou, não se manifestou, a não ser lá dentro da fornalha. Quem tinha de confiar ali apenas eram os 3 jovens, porque Deus está no seu posto do dever. Deus está na sua palavra. Quem tem de confiar nesta hora somos nós. Ele é o autor da criação. Ele é o Criador. E tem feito de nós, tem proposto para nós o seu corpo místico aqui na terra, a sua igreja, aquilo que lhe havia entregue a um Deus menor, a um pequeno Messias chamado Adão e Eva. Toda a criação será restaurada. Hoje não importa que os céus estejam manifestando a glória de Deus e o firmamento anunciando a obra das suas mãos. O homem deixa de ver estas obras das mãos de Deus para se enganar, para se divertir com suas próprias obras, com seus próprios deleites. Mas Davi estava ali separado, vendo a obra de Deus no firmamento. Oh, como isto é lindo! Como nós podemos ver a terra restaurada, o Éden novamente, todas as árvores de pé, sem espinhos, sem abrolhos, sem nenhuma enfermidade, entregue a quem? Ao segundo Adão, a uma segunda Eva, a esposa do Cordeiro, a igreja eleita, aqueles cujas vidas estão fecundadas plenamente, totalmente pela palavra viva e eficaz. O que fecundou um óvulo de Maria foi a palavra viva, foi o Espírito Santo. O que deve fecundar a nossa vida não é um pensamento de uma denominação, mas sim a palavra viva e eficaz, que penetra até as nossas medulas, até as nossas juntas, entre alma e espírito, corpo, santificando tudo, como disse São Paulo, e nos preparando para este reino glorioso. Em nome de Jesus, creiam nisto. Amém. Acabamos de ouvir o programa Fé para Vencer, que vai ao ar de segunda a sexta aqui em nosso canal a partir do meio-dia. E agora também através da Rádio Clube FM Jaicós 104.9. A partir das 19 horas você sintoniza e assiste o programa Fé para Vencer, trazendo sempre uma mensagem poderosa de Deus a nosso favor, na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Continue ouvindo e compartilhe com seus familiares e amigos essa programação de fé,
A fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo e traz cura divina e libertação ao que pode crer. Entre em contato conosco através do número 86998498857 e obtenha mais informações sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Assista aos nossos cultos que são transmitidos ao vivo nas quartas a partir das 18h30 e nos domingos às 8 da manhã e também às 18 horas aqui pelo nosso canal e seja abençoado. Deus vos abençoe, Deus vos conceda graça em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual de valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandece e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e desceu lá dos céus o bom Filho de Deus pra ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turva está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para lhe repousar, para súplicas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu.
traição, sua sentença lhe dão, é morto qual vil salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: ó, sim, tu és meu Salvador, Salvador. Jesus, por si mesmo cedeu, sim, cedeu, pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus.